Existem 5 hábitos que parecem completamente inofensivos, que todo mundo ao seu redor pratica, que ninguém fala que estão errados, mas que estão destruindo em silêncio a força que existe dentro de você. Você acorda cansado sem entender o porquê. Você tenta se levantar, mas sente algo te puxando para baixo o tempo todo. Você quer crescer, quer ser mais, quer sentir que está avançando nessa vida, mas parece que tem uma parede invisível na sua frente toda vez que você dá um passo ao seu futuro. Hoje eu vou te mostrar quais são esses 5 hábitos e quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai entender o que tem acontecido com você de um jeito que ninguém te explicou assim antes. Primeiro hábito. O hábito que você faz todo dia sem saber que está apagando sua força espiritual aos poucos. Você já parou para observar quanto do seu tempo vai embora olhando para uma tela sem nenhum propósito? Eu não estou falando de trabalho, não estou falando de algo útil, mas sim, estou falando daquelas horas que somem enquanto você rola o seu feed do Instagram e do seu TikTok. Assiste um vídeo atrás de outro vídeo ou fica no celular antes de dormir sem nenhum motivo verdadeiro. Este hábito parece inofensivo porque todo mundo faz, porque é normal nos dias de hoje, porque não machuca ninguém na aparência. Mas o que está acontecendo por dentro de você é muito mais sério do que aparece aos seus olhos. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Deus não te deu esse conselho por acaso, porque Ele sabe que a mente de um homem não é um depósito vazio onde você joga qualquer coisa e não acontece simplesmente nada. O que entra aqui na sua mente todos os dias molda quem você vai ser. E quando você para horas consumindo conteúdo vazio, discussões sem sentidos, vídeos de luxúria, vídeos que despertam gatilhos em você, esse conteúdo vai se instalando dentro de você aos poucos. A força espiritual não vai embora de uma vez. Ela vai sendo drenada aos poucos, por cada hora perdida, em algo que não te leva a lugar nenhum. E quando você precisar da força para orar, para resistir a uma tentação, para ler a Bíblia, para tomar uma decisão importante, você vai procurar e vai encontrar um tanque vazio. Segundo hábito, o que acontece dentro de você toda vez que você cede, mesmo que seja por poucos minutos. A pornografia e a luxúria não são assuntos que as pessoas gostam de discutir abertamente, mas eu preciso falar para você sobre isso, porque o silêncio em torno desse assunto já destruiu mais vidas silenciosamente do que qualquer outra coisa. Cada vez que você cede a este hábito, algo acontece dentro de você que vai muito além do seu físico. A vergonha que chega depois não é só psicológica. Ela corta sua conexão com aquilo que é mais profundo em você. Você sente que se afastou, que ficou menor, que perdeu algo que vai levar dias para recuperar. E essa sensação está certa porque você perdeu mesmo. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. O apóstolo Paulo não escreveu isso para te envergonhar. Não escreveu isso para te fazer se sentir um lixo. Não. Ele escreveu porque entendia o que acontece com o homem quando ele abre essa porta repetidamente. A força vai embora, a clareza vai embora, a capacidade de pensar com nitidez vai embora. E além de ser um pecado que te afasta de Deus. E tem algo muito importante que eu preciso te dizer aqui. Você não é o único. Esse hábito está espalhado em silêncio por toda parte. E é exatamente por isso que ninguém fala, ninguém admite, ninguém busca uma saída. A maioria dos homens que está nessa terra, cristãos também, que está preso neste hábito hoje, acredita que é o único que está assim. Mas você não é o único. Terceiro hábito.
O hábito silencioso que isola o homem mais forte e o deixa completamente sem defesa. Existe um hábito que ninguém fala que é perigoso, porque ele se disfarça de dignidade, se disfarça de força. É o hábito de esconder a luta e fingir que está tudo bem. Então você guarda tudo por dentro para você mesmo. Não fala com ninguém, não busca ajuda, não abre a boca. E vai acumulando esse peso até o ponto em que qualquer coisa derruba você. Salomão, o homem mais sábio que existiu, escreveu no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Na falta de sábio conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Deus não criou um homem para viver de forma isolada, sozinha. A ideia de pedir ajuda, que é fraqueza, de que admitir a luta é vergonha, essa ideia foi plantada com um propósito muito mais específico, que é te manter sozinho. Porque um homem isolado, sozinho, é um homem vulnerável. Quando você esconde a luta, ela cresce. Agora, quando você fala, ela começa a diminuir. Não porque as palavras têm um poder mágico. Não é isso. Mas porque a luz expõe o que a escuridão precisa esconder para sobreviver. Quarto hábito. A mentira que o inimigo coloca dentro de um hábito comum para te fazer aceitar o que Deus nunca aceitou. Existe um hábito de pensamento que é mais destrutivo do que qualquer hábito físico. É o hábito de acreditar que o que você está vivendo é normal, que todo homem passa por isso, que não tem saída, que você vai ser assim para sempre, que isso é apenas parte de quem você é. Essa normalização do pecado não cai do céu. Ela é construída em cima de você todos os dias, pelos filmes, pelas músicas, pelas piadas entre amigos, pelos conteúdos que consomem a sua atenção. Tudo ao seu redor tenta te convencer de que ceder à luxúria, ceder à pornografia, ceder ao pecado, de que viver uma vida sem propósito nenhum, de que desperdiçar seu potencial é completamente normal para um homem. E quando você começa a repetir isso para si mesmo sem perceber, você está praticando o hábito. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus nunca chamou de normal o que o mundo chama de normal. E o hábito de aceitar essas mentiras como verdade é um dos mais difíceis de quebrar, porque ele se disfarça de maturidade. Como se aceitar a derrota fosse sinal de que você cresceu e entendeu como o mundo funciona. Mas não é assim. Não desista, homem. Não ache suas quedas normal. Não ache seu pecado normal. E não ache este mundo satânico normal. Quinto hábito. O hábito que o inimigo mais quer que você mantenha. Porque é ele que te mantém adormecido para sempre. Existe um homem que o inimigo teme. Este homem não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o que nunca errou na vida, não é o que tem uma posição social importante na sociedade. Esse homem é o que decide que a luta que está travando não é só sobre ele. E que não vai descansar enquanto não despertar para quem ele realmente é em Deus. O quinto hábito é o mais perigoso de todos. É o hábito de desistir. Então, de chegar até aqui, reconhecer os 4 hábitos anteriores, sentir aquela pressão no peito, eu sei que isso é verdade, e depois fechar esse vídeo e fazer exatamente a mesma coisa que você fez ontem de errado. De achar que vai começar amanhã, de achar que vai mudar depois, de achar que ainda não chegou a hora certa para você mudar de vida. Existe uma guerra declarada contra você, homem, preste atenção, acorde. O inimigo não quer que você perceba isso. Ele quer que você continue dormindo, que você continue achando que é só uma fraqueza de homem, que continue acreditando que você não tem jeito. Porque quando você está dormindo e acreditando nessas mentiras, você não é uma ameaça para ele. Mas quando você acorda, tudo começa a mudar. Você não é um viciado sem saída. Você não é um fracassado. Você não é um caso perdido. Você é um escolhido de Deus que o inimigo teme.
Porque dentro de você existe algo que o mundo inteiro está tentando destruir antes que você desperte. E cada dia que você passa com os mesmos hábitos que destrói você, é mais um dia em que você não cumpre o que foi colocado dentro de você para fazer. A luta não é só para parar um hábito, é para você despertar também. É para cumprir o propósito que Deus colocou em você, mas para isso você precisa acordar. E arrancar o máximo de pessoas das mãos do inimigo antes que seja tarde demais. O inimigo usa a cultura de hoje para corromper a sua mente e te afastar de Deus. Ele quer que você viva cansado e sem força enquanto o tempo passa. E você continua perdendo as suas forças com hábitos que só te deixam mais vazio. Está na hora de dar um basta. Chega de ser um homem que esses hábitos esmaga dia após dia, enquanto o seu propósito vai embora. Então, se você é um escolhido de Deus e quer se fortalecer de verdade para vencer as tentações deste mundo de maneira bíblica, clica no link que está na descrição do vídeo ou clica no link dos comentários fixados aqui abaixo e vem direto para o caminho, ok? Mas enfim, voltando aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para apertar o botão de like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas que estão passando pela mesma luta que você. E já aproveita também para se inscrever nesse canal, porque aqui eu sempre trago conteúdos que realmente vão abrir seus olhos e te fortalecer de verdade nessa caminhada. E claro, me segue lá no Instagram também, @alambuque, o Instagram também tá aqui abaixo, tá bom? Porque lá eu consigo ter uma conversa com você, tirar uma dúvida no direct e tá mais próximo, tá bom? E se você quiser continuar evoluindo, me segue lá. E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Tamo junto, campeão.